6 desconhecidos presos em um lugar misterioso. Isso aqui é um labirinto. E como a gente veio parar aqui, meu Deus? Em busca de respostas para todas as dúvidas. O que você acha que é isso aqui? Não sei. Pode ser um sequestro. Para sobreviver, é preciso manter a calma, mesmo diante dos imprevistos. O que aconteceu? Cadê a mulher que estava com você? A gente viu um cara. Ele estava definhando. Um enigma em que o público escolhe como a história será contada. Criado por Anderson de Agostino, Bruno Jareta, Laís Gurjão, Natália Torres e Rafael Alves, O Labirinto é o filme de hoje do Curta Unesp. Olá, seja bem-vindo ao Curta Unesp, o programa que põe em cartaz produções universitárias e independentes de todo o Brasil. Pela trilha sonora dá para perceber que hoje o clima é de suspense, e nem poderia ser de outro jeito quando se fala de O Labirinto. O filme foi criado por um quinteto formado em rádio e TV pela Unesp. Além de deixar o público tenso, ele traz uma nova experiência narrativa ao permitir que cada um escolha como quer ver a história. Então, prepare os nervos. Você não entendeu ainda que isso aqui é um labirinto? Mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa, Amanda. A gente não pode ficar parado aqui o tempo inteiro. Gente, isso aqui não tem fim! Vocês não estão entendendo isso! Amanda? Para conhecer como é feito um filme interativo e descobrir alguns segredos por trás de O Labirinto, nós recebemos o roteirista e diretor do filme, o Bruno Jareta. Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui no Curta Unesp. Obrigado, William. A gente também agradece essa chance de conversar sobre O Labirinto aqui no Curta Unesp. E para a gente começar o bate-papo, queria que você explicasse para a gente quais são os significados por trás desse nome, O Labirinto, porque ele é um nome bastante enigmático para um filme. Sim, quando a gente teve a ideia, né, a gente viu como o conceito, né, o elemento labirinto está envolvido de diversas formas. A principal delas é o lugar que eles estão, né? Os personagens acordam num labirinto e precisam sair dali. Então tem esse mais explícito. Depois disso, em relação à trajetória de cada um ali dentro, porque o filme conta a história de pessoas que têm algum problema pessoal, alguma frustração, alguma coisa que não superou na vida e precisa encontrar uma saída. Então, olhando por esse lado, os nossos problemas, as questões que a gente tem na vida são labirintos, porque não tem uma saída aparente, a gente tem que tomar decisões de caminhos para chegar a uma saída, né? Ao autoconhecimento. E o outro é em relação ao formato, porque o Labirinto é um filme para a internet, e a internet é um labirinto. Na internet você também faz escolhas de caminhos, você pode se perder na internet, e a gente passou isso para a linguagem audiovisual na internet. Então, o Labirinto é um filme que você começa por um trecho e depois você vai escolhendo formas de acompanhar a história. E não tem um caminho certo, não tem um caminho errado. Você vai vendo qual a forma que mais te agrada, ou que você acha que vai te agradar, e vai conhecendo a história desse jeito. Um filme interativo, Bruno, de uma forma bem superficial, ele faz quem está assistindo tomar algumas decisões que elas vão influenciar na história ou vão influenciar um pouco nas ações dos personagens. A gente pode falar que um filme interativo, ele traz mais o espectador para dentro do filme, ele envolve mais? Isso, ele convida quem está assistindo a ter uma participação ativa assim, no filme. Ele te dá opções, ele convida a cada um preferir como vai assistir, né? Isso que eu acho mais legal. Ele tem um leque de possibilidades muito grandes. E tem diversos tem diversas formas de filme interativo, isso é legal também. O Labirinto optou por uma diferente, assim, que eu achei legal. Pelo fato de o tempo todo você tá pedindo para o espectador criar ou para o espectador tomar uma decisão, tem que ter um cuidado especial para que você não jogue o espectador para fora do filme? Sim, isso na verdade foi mais difícil do roteiro. Quando a gente sentou para fazer, a gente até, do mesmo jeito que quando você assiste, você tem uma sensação de, quando as opções são dadas, você tem uma sensação de estar perdido e não saber por onde vai, no roteiro é a mesma coisa. A gente começou a escrever
sempre tinha que pensar assim, eu não posso dar a chance de alguém ver uma trajetória e não ser legal. Todas as possibilidades têm que ser interessantes de alguma forma. Isso é muito difícil conseguir projetar, mas é possível, assim, planejar um pouquinho, dá para ter uma ideia, mas depois do filme pronto, a gente até hoje escuta interpretações e experiências que a gente nunca imaginava, assim, por ter muitos elementos numa rede de informações, né? Então, a ordem que você assiste, eu posso assistir o filme uma vez, assistir outra vez, assistir outra, e cada vez eu vou ver um filme diferente. Quem assiste a um filme interativo não tem ideia do trabalhão por trás de uma história assim. Olha o raciocínio complexo por trás do roteiro de O Labirinto. Os personagens de O Labirinto podem não saber como começou este mistério, mas quem assiste ao filme tem um começo bem claro. Todo mundo parte do mesmo início. No final deste trecho, o público toma a primeira decisão. São 4 caminhos possíveis: continuar com Maurício e Amanda, continuar com Hélio e a garota, por onde andou a garota e por onde andou Hélio. Caminho escolhido, começa a próxima parte. Hélio, Sofia. o que você acha que é isso aqui, hein? Não sei. Pode ser um sequestro. No final de cada trecho, novamente o espectador escolhe para onde quer seguir. E assim vai criando um caminho que leva ao final. A complexidade do roteiro está em planejar todas as direções possíveis, contando sempre uma história coerente, independentemente das opções selecionadas pelo público. Isso vai ser mais difícil que a gente imaginava. Bruno, esse esquema que nós mostramos agora foi criado por vocês para ajudar a roteirizar e a produzir O Labirinto. Por que vocês criaram esse esquema? Como que ele ajudou na hora de pensar o filme? Ele foi o ponto de partida da criação e ele ficou até o final, até a edição. Passou pela gravação, passou pela edição, toda hora a gente tinha que consultar. Porque os módulos, a gente chama de módulo, cada pedaço do filme. Os módulos, eles se interconectam de várias formas. Então não tem como escrever um roteiro, a parte que tem as falas, as descrições, não tem como escrever de uma forma que, ao ler o roteiro, você entende o que está acontecendo. Então, esse guia de módulo sempre vinha anexo ao roteiro. Quando a gente passou para o elenco, passou para todo mundo que precisava ler o roteiro, lia dessa forma, porque você segue o guia de módulos primeiro. Então, eu vejo, e ali tem uma sinopse de cada módulo dentro daquele guia. Então, eu vi o primeiro. A partir dele, no guia de módulos eu escolho, vejo a numeração, a indicação, e aí vou no roteiro para ler. Então, até a leitura do roteiro, ela é não linear. Não tem como... Lendo na ordem não vai fazer sentido. Você tem que ter esse poder também de conseguir ler interativamente, né? Dependendo do caminho, você precisa pule para a página 30 e tantos. Isso, você vai procurar lá a numeração e ir direto. E ele foi muito importante porque a gente teve que fazer com muito cuidado para depois confiar nele. Durante a gravação de um filme linear, já é gravado fora de ordem as cenas. E aí isso pode gerar alguma confusão. Então, se você não tem tudo decupado na hora de gravar, tudo organizado, você pode se perder. Para um filme multilinear, que é o caso do Labirinto, isso é mais perigoso ainda. Se não tivesse tudo planejado com base nesse guia, a gente ia se confundir na ordem de gravação, por exemplo, no tipo de maquiagem. As pessoas estão no labirinto, elas ficam lá sem água, sem comida. Essa é a ideia da trama. E aí, isso tem que estar de alguma forma na maquiagem. Só que, por disponibilidade de atores, estúdio, tudo era gravado fora de ordem. Então, tinha que... E isso às vezes confundia muito a gente, a ponto de não... a gente tinha que confiar no que a gente planejou. Não tinha como... Peraí, deixa eu pensar, isso aqui é em tal momento... Não dá. Até porque o filme se cruza às vezes. Então, você está vendo a mesma cena numa perspectiva diferente. Do ponto de vista de um outro personagem. De um outro personagem. Então, isso também na gravação era um outro fator que tinha que tomar bastante cuidado para gravar a mesma cena para 2 edições diferentes, né? Então, o guia ele foi muito importante o tempo todo. E no roteiro a gente fez ele primeiro, ele foi o começo, para depois desenvolver detalhado cada um deles, cada um dos módulos, com as falas, com as descrições de um roteiro. A gente viu no esquema que todos os módulos eles têm setas para praticamente todos os lados. São quantas formas diferentes de assistir a história de O Labirinto? Olha, matematicamente são infinitas, porque tem loopings. Ele não tem um caminho só, um fluxo só. Eu posso
Looping é que ele anda em círculo. Isso, eu posso, por exemplo, comecei com um personagem, acompanhei, só que ele vai cruzar com outro personagem que ele separou, eu tenho a chance de voltar. Aí ao voltar eu caio num lugar que eu já assisti, ou vai chegar num lugar que eu já assisti, e tem vários loops, então as possibilidades são infinitas, mas os finais tem 5 finais separados, que a gente chama. Eu não gosto de falar diferentes porque diferentes parece que é o mesmo final em outras versões, né? Mas não é, são finais separados, cada personagem vai chegar em algum lugar na história e cada um tem o seu. Só que até lá você vai passar por um emaranhado de possibilidades. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais bate-papo sobre O Labirinto. Continue ligado no Curta Unesp. Estamos de volta com o Curta Unesp. Hoje o nosso tema é o filme interativo O Labirinto. Ele foi produzido em 2010 na Unesp em Bauru, no curso de Rádio e TV. Na verdade, não é a saída que me preocupa. A saída é a solução. O que te preocupa, então? O Minotauro. Minotauro? É, Você acha que tem um Minotauro aqui? não sei. Mas se tiver, eu não quero encontrar. E se for aquelas coisas tipo Big Brother? Bruno, na hora de pensar O Labirinto, quais inspirações vocês usaram? Que filme vocês se basearam? Em muitos, porque o grupo era bastante heterogêneo assim, nesse ponto. A gente tinha as preferências assim, por filmes, séries, livros eram bem distintas um do outro. Isso foi bom, isso agregou bastante. A principal, quando a gente viu assim, o que poderia ser feito no Labirinto, a primeira que eu lembrei foi um filme que eu gosto muito, que é O Cubo, filme canadense de 97, que ele se assemelha no Labirinto no fato de pessoas acordarem num lugar estranho e terem que encontrar uma forma para sair, né? E eu lembro que quando eu assisti, eu achei bem legal que eu pude ver que o elenco era reduzido e o cenário também era simples e com truques eles ampliavam. E eu falei assim, é esse tipo de coisa que a gente precisa nessa ocasião, porque a gente também não tem recurso e a gente também tem as nossas limitações de tempo, de espaço, então foi a principal, assim. Mas além dessa teve diversos filmes que a história se cruzam. Um deles é o 1114, por exemplo, é um filme bem legal, que mostra... É um filme linear, ele não é interativo, mas ele mostra várias tramas que se cruzam no tempo 11 e 14, né, na hora. E cada trecho do filme você acompanha uma perspectiva. E o Labirinto, de certo modo, tem isso, né? O Labirinto ele tem um pouco de Jogos Mortais também. Também. A comparação, assim, quando a gente conta, a primeira comparação que o pessoal lembra, por essa questão de ser um jogo forçado, né? E que brinca com a vida. E essa foi uma preocupação, porque a gente não queria que fosse algo violento visualmente. Tanto que não tem... A tortura ali é diferente do que uma tortura nos Jogos Mortais, né? Mas um lado também do grupo que tinha era trabalhar mais com drama. Então, pegar mais dramas pessoais, problemas de relacionamento. Isso foi assim, quando a ideia do Labirinto foi apresentada no trabalho, a principal observação do grupo foi, então, vamos tomar cuidado para não ficar uma coisa de ação, assim, onde só tem acontecimentos. Vamos colocar também reflexões, jogar para os problemas, né, do personagem. Então, também teve esse lado. Tinha gente no grupo até que era bastante fã do Almodóvar, né? Sim, foi engraçado. E quando a ideia foi apresentada, a primeira observação que teve foi, não, então vamos fazer uma coisa mais Almodóvar. Eu falei, nossa, Almodóvar, Labirinto, vamos lá, vamos tentar. E eu acho que esse equilíbrio a gente conseguiu, assim, de ter... Tem acontecimentos, mas também tem acontecimentos que eu falo ações, né? Então tem lá, escolher um caminho e tem que sair rápido, senão eu vou morrer. E também tem essa questão apresentada pelos flashbacks, que me lembrou outra referência que é Lost, o seriado Lost, que você vai conhecendo o passado dos personagens através do flashback, e o flashback que vai apresentar qual vai ser essa problemática que ele precisa resolver no labirinto para conseguir sair. Então também foi outra referência legal que a gente teve. Outra inspiração para o Bruno e o restante da equipe foi um filme interativo A Gruta.
Ele foi produzido em 2007 por alunos da Universidade de Brasília. Nós conversamos pela webcam com o Felipe Gontijo, que é diretor e roteirista do filme. Vamos conferir o que ele fala sobre esse projeto. Normalmente, quando a pessoa faz um filme interativo, ela tenta simplificar bastante. Por exemplo, filma tudo dentro de uma casa, sabe? Que fica um ambiente mais controlado. A gente fez uma gravação que a gente tinha muita gravação externa. A gente tinha gravação dentro daquela gruta que para chegar ali dentro daquela caverna a gente demorava quase 40 minutos, 50, só caminhando, carregando equipamento. Aí até instalar e tudo. Aí depois o pessoal de noite no meio do mato. Foi bem uma aventura, assim. Vamos, Luísa. Não Dessa vez quero. você consegue. Tomás, eu não quero. Vamos, vai. Não vou levar. O fundamental quando está escrevendo um roteiro desse, eu acho, é você ter um conhecimento igual qualquer roteiro, é você ter um conhecimento de qual é a estrutura central do teu filme, né? O que acontece no meio, no começo, no meio e no fim, assim, né? Eu já tinha isso pronto. Então, o meu caso foi mais de construir as ramificações em volta disso. E as alternativas. Então, eu fui escrevendo mais como quem faz um livro-jogo. Claro, depois eu tentei fazer um rascunho desse para ter uma ideia se as interatividades estavam muito próximas uma da outra, para poder equilibrar melhor a interatividade. Seu Tião, e aquela gruta lá em cima que o Vale de Madeira? Não, aquela ali pode subir não. Ali tem bicho lá em cima. Tem urubu, tem morcego. Ô, Tião, tem água lá dentro? Tem, mas o seu tio não deixa entrar não. É muito diferente você jogar sozinho, você jogar ali dentro do cinema. O pessoal, primeiro que você adiciona um fator na jogabilidade, que é um fator meio de sorte, né? Uma aleatoriedade, assim. Por mais que você queira que o personagem faça uma coisa, pode ser que o resto do público não queira. Então, te dá uma emoção a mais de tentar saber o que a maioria vai querer. Todo mundo que joga sozinho acha bacana e tal, mas é muito diferente quando você joga dentro do cinema. No cinema é 2, 3 vezes mais legal. Bruno, tanto a Gruta quanto o Labirinto, ele teve uma produção bastante complexa. Você até começou a explicar pra gente no primeiro bloco que você orientou todo mundo a estudar bastante o roteiro para que não se perdesse. Explica melhor pra gente como que foi esse estudo de roteiro que todo mundo teve que fazer. Quando a gente teve essa ideia de fazer um filme interativo, eu fui procurar, né, o que já tinha feito, o que já tinha sido feito no Brasil, e é impossível procurar filme interativo sem encontrar a Gruta. A Gruta fez um grande sucesso, foi uma das primeiras experiências aqui no Brasil, e junto com o Labirinto e alguns outros filmes, são poucas experiências no Brasil inteiro, né, sobre filmes interativos. E no making-off deles, eles comentam que às vezes a equipe se perdia, assim, né, e é totalmente justificável, né. E aí eu falei assim, não, isso a gente tem que evitar no Labirinto. Então eu falei para o pessoal estudar o roteiro, eu falei assim, durante a gravação não venha me perguntar, mas agora é tal hora, que eu não vou conseguir responder. Eu vou precisar sentar para estudar, a gente não tem esse tempo lá. Então vamos, cada um na sua área, criar a sua metodologia para trabalhar no dia da gravação. Então, por exemplo, que eu tinha falado da maquiagem. O que a gente fez na maquiagem foi assim, a gente criou uma escala de 0 a 7, sendo 0 a pessoa está saudável, está bem, 7 ela está para morrer sem água e comida. E aí decupa o roteiro colocando, a gravação tal, porque isso você vai ter feito antes, né? Você estudou antes para fazer, você vai ter tempo. Então coloca lá. Vai ser a maquiagem 5, vai ser a maquiagem 2, vai ser a 7. E aí na hora, confia na sua decupagem. E foi assim que a gente fez em outras áreas também, né? Para planejar também as fichas para edição depois, que o assistente de direção montou também, tudo bem organizado para quando chegasse na hora de montar tudo, não ter dúvida, não ter pulado nada, tá tudo direitinho. Então o pessoal estava com tudo na ponta da língua, assim, durante as gravações. Bruno, uma outra característica que chama bastante atenção no Labirinto é o tamanho do cenário, porque o Labirinto parece enorme, e também o tamanho do elenco, porque são muitos atores. A gente retirou um trecho do making-off de vocês em que a Natália e a Laís explicam um pouco como foi trabalhar com esses dois desafios. Vamos ver. O principal foco da cenografia foi a construção do labirinto, porque desde o começo foi o cenário que mais tinha desafios, desde orçamento e espaço físico limitados até a construção da própria estrutura de paredes e quais materiais seriam utilizados nela. Como produtora e diretora de elenco, acho que o meu maior desafio foi conseguir os 27 atores que a gente precisava numa cidade que tem pouca disponibilidade para isso. Mas eu acabei encontrando um elenco muito bom, que se envolveu muito com a história e com o projeto do Labirinto em si.
E isso foi essencial para o resultado final, que para mim foi mais do que satisfatório. No site do Curta Unesp você confere na íntegra o making-off de O Labirinto e também a entrevista com o Felipe Gontijo, diretor de A Gruta, que nós vimos agora há pouco. Bruno, explica pra gente como foi construído esse labirinto, porque quem assiste imagina que realmente é um labirinto enorme. A gente usou alguns recursos assim para conseguir passar essa impressão de que era um lugar maior, né? Um deles foi a iluminação. Então, o mesmo cenário, com iluminação diferente, na câmera parecia outro lugar. Então, uma das coisas que a gente fazia era mudar a iluminação de uma cena em outra. Outra muito legal era que as paredes a gente fez elas de uma forma que desse para mover. Então, ela tinha a parte fixa, mas as do meio, as paredes centrais, eram móveis. Então, era um quebra-cabeça. A gente montava o cenário de acordo com a nossa necessidade. E aí também, mudando uma parede, você muda para a câmera, aparece também um outro lugar. Uma outra legal que a gente usou também, outro recurso, foi espelhar a imagem. Então, sem mudar nada no cenário e na iluminação, só espelhando a imagem, parece que é outro lugar. Aí nesse caso a gente tinha que tomar cuidado, por exemplo, se o cabelo de algum personagem era penteado para um lado, a gente tinha que inverter e coisas assim, para parecer que, para não ter diferença depois na hora que flipasse, né? Também no som, a gente tinha como se fosse um ruído, assim, uma ventilação. Então a gente criou como se fosse um centro essa ventilação e de acordo com a história a gente mudava no estéreo onde esse barulho, de onde ele vinha. E todos esses detalhes juntos dava essa impressão maior. E também tinha um labirinto, uma maquete 3D, né, virtual, que a gente usou algumas vezes para ter um plano geral do lugar. Agora sobre o elenco, a ideia de vocês no começo, até por causa dessa influência do Almodóvar, era ter um elenco pequeno para que vocês pudessem valorizar mais o diálogo. E no final foram 27 personagens. O que mudou nesse caminho para crescer tanto o elenco? Começou para ser uma história daquelas pessoas no labirinto, mas daí a gente viu que não tinha como mostrar os problemas sem ter os flashbacks. E para ter os flashbacks, cada uma tinha um núcleo de personagens. Então, somando tudo, desses 6 personagens que precisam sair do labirinto, que estão no labirinto, com os personagens secundários, deu 27 no total. E que foi muito trabalhoso. E tanto o cenário quanto o elenco, a gente teve pouco tempo para trabalhar com tudo. O labirinto ele durou 8 meses, no geral. Desde quando a gente teve ideia até que ficou pronto, foi 8 meses. Foi pouco tempo para trabalhar detalhes do cenário e também para passar... Eram todas histórias complexas, os dramas eram pesados, assim, densos. E aí, hoje eu vejo de novo, eu vejo que daria para ter melhorado muita coisa se a gente tivesse mais tempo, né? Mas foi uma escolha nossa. Quando a gente viu o que ia virar a nossa ideia, a gente falou assim, ó, a gente pode pegar todos esses nossos recursos de trabalho, de dinheiro, de tudo, e focar num projeto menor, simples e que fique impecável para o tempo que a gente tem, ou vamos arriscar isso? E o principal objetivo do labirinto era proporcionar uma experiência diferente para o espectador. Então, a gente acabou indo para esse lado porque, nesse ponto, tinha como ser feito. Então, falou, não, vamos arriscar tudo e vamos fazer, porque ficou longa, né? Tem 1h30 de total. Se você assiste todos os pedaços do labirinto, dá 1h30. Então, a gente produziu um longa em 8 meses sem recurso. Foi difícil, mas a gente conseguiu. O bate-papo sobre o labirinto ainda não terminou. Depois do intervalo, nós voltamos com mais bastidores e você começa a viver essa experiência de suspense e interatividade. Continue com a gente. O Curta Unesp está de volta e hoje conversamos sobre O Labirinto. O filme é uma experiência de suspense e interatividade apresentado por alunos de rádio e TV como conclusão de curso na Unesp em Bauru. Para alguém que parecia saber de alguma coisa, você não tá sabendo de nada, né? Cala a boca, cara, e para de atrapalhar! Você pensa que é quem? Vai me mandar calar a boca? Ei, cara, você não tá entendendo nada! A gente vai morrer aqui! Não tem água, não tem comida! Há quanto tempo a gente já tá aqui? Umas 10 horas! É uma questão de tempo pra gente morrer! Sério! Calma! Bruno, o Labirinto ele foi pensado para ser um filme assistido pela internet. Como foi o retorno que vocês tiveram dos internautas? Foi bem legal, foi bem curioso, porque assim que o filme ficou pronto, muitos blogs conhecidos assim começaram a divulgar. E aí choveu comentário de todo tipo. Foi muito engraçado assim ver pessoas que não nos conhecem, pessoas do Brasil todo,
julgando o filme, comentando. Então a gente escuta gente falando que, nossa, eu não consegui parar de ver, eu tive que voltar e ficar vendo várias vezes. Outros falando, mas não responderam, quem colocou eles lá, sabe, esse tipo de coisa. Gente julgando como se fosse um filme que qualquer outro filme estivesse vendo, né? Isso foi muito legal. E por causa desse retorno, a gente conseguiu avaliar, assim, bastante coisa para próximos projetos, que dá para trabalhar melhor e a gente viu que lado o pessoal gosta mais. Desde que quando vocês começaram a produzir, eu acredito que vocês tinham algumas previsões de quais histórias seriam mais vistas, de como que o filme seria consumido, como o filme seria visto. Essas previsões, elas se concretizaram depois? Nenhuma. Foram todas furadas. A gente tinha, assim, desconfiava alguma preferência por personagem, isso não aconteceu. A gente não conseguia imaginar também os tipos de interpretações que o pessoal teria, e teve muitas diferentes. Isso é muito legal, sabe? A gente deu vida e o filme continuou sozinho, assim, da forma como cada um assistia. Por causa de O Labirinto, vocês foram convidados no ano passado a fazer parte da Mostra Internacional de Filmes Interativos, que foi a primeira vez que reuniram as produções da América Latina. Foram 12 produções interativas para cinema. Então tem mais gente pensando em contar histórias desse jeito. Sim, foi muito legal esse evento porque a gente pôde conhecer as pessoas aqui no nosso país que pensam sobre isso. E lá a gente viu assim que o filme interativo não é uma coisa nova, sempre teve, o cinema já tinha feito outros experimentos com isso, mas a internet deu uma reformulada nisso tudo, deu um novo potencial. Só que tem poucas pessoas se arriscando nessa área, então foi legal lá. Deu para ver experiências de todos os tipos de interatividade, para cinema, para publicidade, para algumas com fins educativos, foi bem legal. E aprender que tem muito para ser pesquisado e experimentado nesse sentido, né? Você consegue imaginar que o filme interativo um dia ele vai ser uma nova sensação dentro do cinema, como hoje a gente está vendo o 3D, por exemplo? Ele pode ser o futuro da indústria? Eu vejo no filme interativo assim, ele muda a forma de criar e a forma de consumir o filme. Então ele muda na linguagem também. Eu acho até que ele é melhor que ele é maior que um 3D. Então eu vejo sim futuro nisso. Eu acho que as pessoas precisam... quem produz precisa dar mais chance e quem assiste também de assistir. Porque é uma experiência diferente, é muito legal. E ver em público é muito legal. Lá na mostra a gente tinha exibições públicas com votação. Isso muda totalmente. A forma como você vota em público é diferente de como você vota sozinho. E às vezes o que você votou não é mais votado e não é escolhido. Isso é muito divertido. É uma sensação assim bem diferente, é bem legal. E vocês têm ideias de fazer uma continuação, de ter uma segunda parte? Vocês já deixaram algumas amarras soltas para possibilitar isso? A gente anda conversando sobre continuar de alguma forma, assim. Não necessariamente uma sequência, mas esse universo que a gente criou, explorar de outra forma e trazer novidades. Mas como foi cada um agora está numa fase da vida, então a gente é uma conversa assim que é bem para frente ainda. Bruno, então quero agradecer você por ter vindo aqui no Curta Unesp e já parabenizar você, a Laís, a Natália, todo mundo que está envolvido nesse projeto, porque vocês visualizaram uma nova forma de contar histórias. Eu acho que quando essa nova forma se concretizar, com certeza vocês estarão entre os pioneiros dessa nova linguagem. A gente agradece também o convite, a oportunidade e convidar todo mundo a assistir agora o filme, né? A experiência completa desse filme interativo está disponível no site olabirinto.com e também no site do Curta Unesp. Vale a pena mergulhar nesse mistério. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!